Não compreendo. Gente, eu tô aqui no Lago Paranoá com a cadeira motora, não é fera? Muito legal! Deus seja louvado! A ti, eu sou teu, meu Senhor. Olá, amados, chique é ser de Deus. Que alegria poder estar com você aqui. Sempre que eu posso, eu venho aqui falar aquilo que Deus quer, né, que eu fale nesse tempo. Mesmo passando por toda essa situação que eu passo, que vocês sabem, né? Eu tenho uma distrofia muscular genética degenerativa e eu quero contribuir com a evangelização, mesmo estando assim, porque todos nós podemos contribuir com a evangelização. Aí onde você está, talvez você esteja vivendo uma situação também de enfermidade. Eu quero dizer para você, mesmo enfermo, nós somos guerreiros. Não podemos desanimar, podemos interceder, podemos dar uma palavra de ânimo para tantas pessoas. E é isso que Deus tem colocado no meu coração e na minha vida neste tempo. Muitas pessoas eu consigo, mesmo aqui pelas mídias sociais, pela internet, dar uma palavra de consolo e de ânimo, porque eu acredito que a minha evangelização nesse tempo é aquilo que Deus me pede nesse tempo, que eu seja intercessora, que eu possa aconselhar segundo o Espírito Santo, né, pedindo a graça do Espírito Santo. Não sei tudo, mas o Senhor, Ele me dá sabedoria, me dá discernimento. Eu oro, graças a Deus, e Ele vai colocando aquilo no meu coração, aquilo que é a vontade dEle. Então, bem-vindo você que está aqui pela primeira vez no meu canal, esse canal que eu gosto de chamar Chique é Ser de Deus, porque mais do que nunca, nesse tempo, eu acredito que aqui chique é ser de Deus, né? Graças a Deus, nós precisamos ter essa coragem que vem do Espírito Santo para poder evangelizar nesse tempo tão difícil, esse tempo de pandemia que Deus permitiu, né? A vontade de Deus, com certeza, isso, que nós pudéssemos parar, né? Para muitas vezes diante da nossa agitação, do nosso correr, do dia a dia, nós não tínhamos esse tempo. E Deus permitiu. Eu acredito que nada é coincidência, tudo é providência, né? Que nós que somos cristãos precisamos acreditar nesta verdade. E eu quero falar para vocês, uma palavra que nesse tempo que eu vivo, ela faz parte da minha vida, né? Que lá que está em Isaías 38 e 2 Reis 20. Mas eu quero colocar só um versículo que Deus colocou no meu coração para poder partilhar com vocês nesse tempo. Esse versículo diz assim, né? O profeta Isaías vai até Ezequias, o rei Ezequias, e diz para ele: põe a sua vida em ordem, porque morrerás e não escaparás. Claro, essa palavra tem uma continuação belíssima também, né? Que o rei Ezequias vai diante do Senhor, ora ao Senhor e pede clemência mesmo ao Senhor. Senhor, eu sempre procurei andar na tua presença, fazer a tua vontade. E ele chora ali diante do Senhor. E o Senhor, ele não rejeita oração, né? E depois disso, dessa oração tão íntima e tão sincera de Ezequias diante do Senhor, o Senhor diz para ele, né? Pede para Isaías voltar até ele e dizer: ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso vou te curar. Mas eu não quero falar dessa parte, né? É uma promessa de Deus para mim, eu acredito nela. Mas Deus colocou no meu coração para me falar desse versículo. Põe tua vida em ordem, porque vais morrer e não escaparás. Deus falou muito comigo nesse versículo.
E nós, nesse tempo, principalmente, né? Porque nós não sabemos a hora nem o dia que o Senhor vai voltar. Mas a qualquer momento o Senhor pode voltar, para mim e para você, né? Ou ele vem, né, que nós acreditamos na segunda vinda gloriosa do Senhor, que ele virá, ou então nós podemos ir até ele. Então nós precisamos estar prontos todos os dias. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. E quando eu vi esse versículo, eu tenho um santo temor desse versículo. Julina, põe tua vida em ordem. Porque muitas vezes a gente pode pensar assim, né? Quem está doente, quem está passando por uma enfermidade, a qualquer momento pode falecer. Mas eu digo para você, isso é para todos nós. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vendo tantas pessoas saudáveis, pessoas jovens, e de repente elas vão, né? Porque chegou o momento, chegou a hora dela, ou então porque infelizmente, né? Porque nós estamos vivendo essa pandemia, a situação hoje médica, hospitalar, da saúde não está muito boa. Quantas pessoas jovens têm falecido? Então qualquer um de nós podemos ir a qualquer momento. E por isso nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, né? É uma ordem do Senhor, põe tua vida em ordem, porque vai morrer e não escaparás. A qualquer momento, né? Nós precisamos ter essa ciência no nosso coração, que nós podemos a qualquer momento voltar para a casa do Pai. E por isso nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Como que está aí o seu coração? Você tem perdoado? Você tem guardado ressentimento aí no seu coração? O que você precisa colocar em ordem? Porque de repente a gente pensa que é só coisas externas, também. Mas nós precisamos começar pelo nosso interior. Como que está a nossa vida com Deus? O que temos guardado no nosso coração? Você tem perdoado as pessoas aí da sua casa? Perdoar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as pessoas com quem você convive? E hoje nós vivemos num tempo que a qualquer coisa nós estamos magoados, nós brigamos e nós esquecemos de nos reconciliar. A reconciliação é colocar a vida em ordem. E a partir do momento que nós colocamos o nosso interior em ordem, nós colocamos também o nosso exterior em ordem. O que você está precisando resolver aí na sua vida? De repente você está devendo. Precisamos pagar as nossas dívidas. Precisamos ser justos. Precisamos ser honestos. Andar como cristãos, filhos de Deus. De repente colocar em ordem aí o seu guarda-roupa, né? Tá cheio de coisas que você nem usa, que de repente você pode tirar. Aqui na Canção Nova nós fazemos o Retiro da Boa Morte, todos os meses. E com a graça de Deus, isso nos ajuda a viver bem, colocar a nossa vida em ordem. Porque isso também é colocar a vida em ordem. Se eu não tenho necessidade de algumas coisas, elas não me pertencem, elas pertencem a outros que estão passando por tantas situações difíceis, principalmente nesse tempo. Então eu quero deixar isso para você, esteja pronto. Coloque a sua vida em ordem, a começar pelo seu interior. De repente você está precisando se confessar. É claro, eu sei que nesse tempo a igreja está fechada, estamos com dificuldades para confessar, mas você pode colocar os seus pecados diante de Deus e Ele vai te perdoar. E no tempo oportuno, você procura um sacerdote para confessar. Então eu quero dizer isso para você. Coloque a sua vida em ordem, porque você não sabe a hora e nem o momento que o Senhor vai voltar. Tá certo? Essa é a dica preciosa que eu deixo para você. Eu tenho procurado colocar a minha vida em ordem, porque eu sei que eu estou numa situação hoje mais frágil, né? Mas qualquer um de nós podemos ir para a casa do Pai e precisamos estar com a nossa vida em ordem, tá certo? Deus te abençoe e lembre-se
chamo Flávia Soares, sou membro da comunidade Canção Nova e quero partilhar com você, meu irmão, minha irmã, um pouquinho sobre a minha experiência com a Jolie e sobre as marcas que ela deixou na minha vida e na missão Canção Nova de Brasília nos últimos 5 anos. A Jolie chegou aqui ainda andando, fazendo muitas coisas, fazendo lanche pra gente, cozinhando, e aos poucos ela foi então diante das descobertas e das limitações, ganhando o seu lugar de missão último, que foi uma cadeira de rodas. E nós caminhamos com ela. As meninas que também, junto comigo, passaram por esse processo. Cada uma viveu um processo. E hoje, falar da Jolie, contar um pouquinho dessa experiência, eu quis que fosse na capela, porque foi um amor de decisão. Eu achava que eu ia cuidar da Jolie facilmente e que seria muito tranquilo, mas não foi assim. Quantas vezes eu tive asco, quantas vezes eu tive muita dificuldade de dar banho, de fazer isso, de fazer aquilo. E eu precisei olhar para ela e dizer: Jesus, eu estou cuidando do Senhor. Jesus, eu estou fazendo pelo Senhor. E tive a minha oportunidade, com a ajuda de profissionais, com a ajuda da formação, com a ajuda do próprio Jesus, de ressignificar e de aprender a amar a Jolie no decorrer e nos passos que eu fui dando. E a Jolie sempre foi aquela pessoa que a gente chegava: Jolie, como é que você tá? Tô ótima! Né? Sempre com autoestima lá em cima. Eu me lembro de todas as vezes que nós dávamos banho nela, sempre passa batom, passa maquiagem, sempre muito bem arrumada, sempre, né, chique a ser de Deus, né, Jolina? E durante todo este tempo eu fui aprendendo que precisava ser um amor de decisão, um amor que saía de mim, do meu cansaço, um amor que saía das minhas limitações, e eu fui me deixando marcar por ela, que também estava ali com muita dificuldade, carregando a sua cruz, porém sem desanimar jamais. Eu tive a oportunidade de ser Cirineia da Jolina, como ela nos chamava, né? Minha Cirineia, quem é minha Cirineia? E nós fomos aprendendo, né? Com a alegria dela, com a presença dela, e vamos aprender agora com a falta dela, com a ausência dela também na nossa casa, que sempre nos lembrava o eterno, sempre nos lembrava a esperança. E eu, particularmente, fui uma pessoa que pela Jolina fui muito beneficiada, né? Como a comunidade inteira, sabe? Eu comecei a namorar recentemente e a Jolie, ela sempre dizia: eu intercedo por todo mundo, mas a primeira é a Flávia. E ela pôde também junto comigo contemplar esta graça e pôde junto comigo também experimentar esse milagre do coração de Deus. Quantas vezes, não só por essa realidade, mas outras, meu coração estava cansado de esperar e a Jolie me ajudava e me ensinava, né? Teve uma vez que eu falei para ela, Jolie, eu acho que você espera mais por mim do que eu mesma. E nós vamos ver essa graça. Então a esperança foi algo que a Jolie plantou no meu coração, me ajudou a viver e também contemplou graças comigo e minha vida. E eu sei que agora eu tenho uma amiga no céu. Eu sei que agora eu tenho mais do que uma irmã, alguém que eu posso dizer: eu amei e eu dei também a minha vida pelo meu irmão, pela minha irmã. Deus abençoe você da comunidade e tenha certeza, o amor ele não vai passar só pelos sentimentos, ele vai passar muitas e na maioria das vezes para Canção Nova, quando senti meu chamado, eu nunca entendi que Deus me chamava para uma comunidade para aprender algo que fosse muito diferente, né? A gente sempre ouviu dizer, né, na Canção Nova, todos os seus temores se realizam.
E eu me preocupava com outras coisas, de repente ter que ir pra frente da TV, ter que falar pro povo, orar pelas pessoas, né, que sempre fui muito tímida. E eu nunca imaginei que Deus fosse me pedir algo muito além, né? Eu nunca levei jeito, né? Nunca me percebi com jeito de cuidar, nunca quis fazer medicina, enfermagem, algo do tipo. E eu percebo que o carisma, ele me ensinou a ser guarda do meu irmão, além de um cuidado de fazer uma boa ação, de preparar uma mesa, preparar uma boa comida, um café, né? De dar atenção, além até mesmo de somente da oração, a gente pegar e rezar pelos nossos irmãos quando eles necessitam. Quando eu vim para Brasília, eu vim para casa onde tinha Julina, né? E aí eu pude ali experimentar o cuidado, né, com o Jesus sofredor. Ela nos chama muitas vezes de Sirinéias, e nós da casa que moramos com ela, né, fazemos essa experiência mesmo de ajudar Jesus com a cruz, né? Então tem gente que viveu muito mais tempo, eu estou há 2 anos com a Jolie, mas tem irmãos que fizeram a experiência, né, de ver ela aí aos poucos ficando cada vez mais necessitada de auxílio. E eu faço uma experiência muito bonita, que a gente criou um laço de amizade, de confiança, né, e de cuidado. Eu nunca me imaginei cuidando de uma pessoa enferma, ajudando a levantar, ajudando a sentar, indo ao médico, lembrando de medicações, né, e outras coisas que às vezes Deus nos pede. Então, quando eu tive, né, recentemente a necessidade de ficar com a Jolie um pouquinho mais de tempo, que ela ficou internada, por conta, né, das enfermidades que hoje ela tem, ali eu fiz a leitura, eu falei, Jesus, eu nunca imaginei que eu poderia cuidar de uma pessoa que não fosse do meu sangue, né? Uma coisa é o pai, uma coisa é a mãe, os irmãos, né? Mas uma pessoa diferente. E eu vejo que os laços que nos unem é muito maior do que os de sangue mesmo. Por quê? Porque hoje eu tenho um amor, um carinho muito grande pela Jolie, gosto muito, me identifico com esse tipo de cuidado, e eu sou guarda da minha irmã e das minhas irmãs que nos auxiliam, né, nesse trabalho hoje de ser fraternidade, de ser comunidade, de ser família.